lá, moçada. Esse aqui é a questão 8 da lista 2 do primeiro Química. É a questão 8. Não é uma questão das mais simples, assim, talvez para entender demore um pouquinho. Então eu diria para vocês que na hora que você for olhar para essa questão aqui, você pega um caderno, coloca do lado e vai escrevendo passo a passo para você entender o que eu vou fazer aqui agora. Então veja bem, não é uma questão simples, tá? Mas vamos lá. Bom, primeiro, solução disso. Então, primeira coisa, nós vamos tirar os dados da questão. Então, observe o seguinte: supondo que a máxima aceleração constante que uma locomotiva pode exercer é de 0,5 metros por segundo ao quadrado, tanto na partida como na parada, e que a máxima velocidade permitida é de 72 km por hora. Então, observa bem, ó, está em quilômetros por hora, sua aceleração está em metro por segundo ao quadrado, então significa dizer que você vai ter que transformar esses 72 km por hora para metros por segundo. Nessa altura do campeonato, você já sabe que para transformar 72 km por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Ora, dividindo 72 por 3,6, você vai encontrar 20 metros por segundo. Tranquilo? Então não esqueça desse detalhe. Pede-se para determinar o tempo mínimo de percurso entre as duas estações consecutivas, distanciadas de 10 km. Então você está vendo que a primeira coisa é transformar as unidades. Aqui está em metros por segundo ao quadrado, então você transformou isso aqui para metros por segundo, dividindo 72 por 3,6. Aqui está em 10 km, tem que transformar isso aqui para metro, e transformando para metro você teria 10.000 metros. Tá? Então vejamos, esta aceleração aqui, ó, que nós colocamos, ela vai valer para você tanto na hora que você parte da estação, ou seja, você acelera a sua locomotiva, como quando você está chegando na estação, ou seja, você vai desacelerar, ou seja, você vai diminuir a velocidade. Então você vai aplicar uma desaceleração. Então você vai fazer a velocidade sair de um valor que é 72 para um valor que vai ser igual a zero, porque ela vai parar. Então, primeiro passo, tirar todos os dados do exercício. E aí está. Parte, velocidade inicial igual a zero, atinge 72 km por hora, então não esqueça que tem que transformar. E para sair de zero e atingir 72, essa é a aceleração que nós vamos utilizar. E o espaço total percorrido, 10.000 metros. Então, isso aqui são os dados. Eu espero que até aqui não tenha nenhum problema. Vamos continuar. Agora, vou fazer um esquema desse exercício. O esquema para a resolução dessa questão 8 é a seguinte: se você entender esse esquema, você vai entender exatamente passo a passo que eu venho seguindo lá para a resolução deste exercício. Então, olha só, esse é o esquema. Então, o cara tem que entender, primeiro, você vai sair de uma estação e chegar em outra estação. Então, esse aqui seria o seu ponto de partida e aqui você teria o seu ponto de chegada. Ora, se você vai partir, significa dizer que você vai sair com uma velocidade, ou você tem uma velocidade inicial igual a zero. Se a aceleração que vai atuar é 0,5 metros por segundo ao quadrado, significa dizer que você vai ter um movimento uniformemente variado acelerado. Então você vai sair de zero e vai atingir uma velocidade de 72 km por hora, ou 20 metros por segundo. Ora, para sair de uma velocidade igual a zero e atingir uma velocidade de 72 km por hora, evidentemente você tem que ter uma aceleração, que é essa aqui. Então, óbvio, eu não sei qual é o espaço que ele leva para
atingir essa velocidade e nem sei quanto tempo ele leva para atingir essa velocidade. Então eu vou procurar exatamente essas duas incógnitas. O espaço percorrido, que eu estou chamando de ΔS1, e o tempo que ele leva para atingir essa velocidade, que eu estou chamando de T1. Tá vendo? Beleza. Ora, se o movimento é uniformemente variado, cara, é evidente que você vai ter que aplicar as equações do movimento uniformemente variado. Primeira delas, equação de Torricelli. Você conhece a velocidade, você conhece a velocidade final, que é 72, você conhece a velocidade inicial, que é 0, você conhece a aceleração, que é a toa, então encontrar esse delta S1 é fácil. Depois que você encontrou o delta S1, então você sabe qual é o espaço que ele percorreu com movimento uniformemente variado, acelerado. Bom, preciso do tempo. Então eu vou para uma outra equação. Tenho a velocidade final, que é 72, tenho a velocidade inicial, que é 0, tenho a aceleração, que é 0,5, eu vou encontrar o tempo que ele leva para sair de 0 e atingir 20 metros por segundo. Tranquilo. Então, tanto ΔS1 como T1 eu encontro fácil. Bom, cara, aí eu vou lá para outra extremidade. Qual que é a outra extremidade? Ora, cara, vai chegar um momento em que ele vai ter que sair de uma velocidade de 20 e chegar a 0, porque ele vai ter que parar na outra estação, que eu estou chamando aqui de chegada. Bom, cara, então o que eu faço? Velocidade agora, então nesse caso agora o movimento é um movimento uniformemente variado retardado. Ora, cara, por quê? Porque nesse caso a sua aceleração tem que ser negativa, porque ele vai fazer com que essa velocidade venha diminuindo com o tempo e não aumentando com o tempo, como foi aqui. Então aqui eu teria um movimento uniformemente variado retardado. Então ele sai de uma velocidade inicial 20, então agora tá vendo? Inverteu tudo aqui, ó. O que eu fiz é que eu vou fazer invertido aqui, ó. Então agora a velocidade inicial aqui agora é 20. A final é 0. Ora, então, e a aceleração que vai atuar, ou seja, a desaceleração que vai atuar, é esse valor aqui, que é menos 0,5. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tomando cuidado que agora mudou a questão de quem é a velocidade final? 0. Quem é a velocidade inicial? 20. Tá vendo que aparece o menos porque o movimento é retardado. A aceleração está aqui e eu vou encontrar o espaço que ele leva para sair de uma velocidade de 20 metros por segundo e atingir a velocidade 0. Eu estou chamando aqui de ΔS3. Beleza. Ora, achei o espaço que ele percorre até parar, vou agora descobrir quanto tempo ele leva para sair da velocidade de 20 e atingir a velocidade 0, usando a equação também lá do movimento uniformemente variado. V, quem é esse? 0. Quem é esse? 20. Essa aceleração, 0,5, só que eu tenho que usar o sinal negativo, porque vai ser uma desaceleração. E eu vou descobrir quem? O tempo que ele leva para sair de 20 e chegar a 0. Então agora eu tenho o espaço que ele leva para sair de 20 e chegar a 0, e aqui eu tenho o tempo que ele leva para sair de 20 e chegar a 0. Para que eu fiz tudo isso? Ora, cara, se você agora sabe qual é o espaço que ele percorreu aqui e qual é o espaço que ele percorreu aqui, ora, qual é o espaço total entre as duas estações? Não é 10.000? Então você somará esse espaço mais esse espaço
e subtrairá de quanto? De 10.000. A hora que você fizer isso, você vai encontrar exatamente o espaço que ele percorre com movimento uniforme. Tá? Ora, e esse tempo? Bem tranquilo. Quem é esse tempo? Você achou o espaço, que é os 10.000 menos ΔS1 menos ΔS3? Ora, tendo o espaço 2 e conhecendo a velocidade que é 20, quem que eu vou encontrar? O tempo T2. Ora, aí, como ele quer o tempo total até chegar nas duas estações, você vai somar T1 mais T2 mais T3. Então, observa, cara, você tem que estar com o caderno do lado e ir fazendo passo a passo para poder entender essa questão aqui. Que provavelmente eu vou colocar essa questão aqui para você resolver depois para mim. Então, muito cuidado. Então, vamos continuar agora. Agora que eu fiz o esquema e sei o que eu vou fazer, então agora eu vou aplicar o que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Continuando a resolução. Então, tá lá. Vamos encontrar o espaço percorrido até atingir a velocidade máxima. Que velocidade máxima é essa? Os 20 metros por segundo que a gente viu lá. Bom, para isso, o que nós acabamos, ou seja, o que nesse caso aqui, para encontrar esse espaço, o que nós vamos usar? A equação de Torricelli, aquilo que a gente já havia falado. Conheça a velocidade final, que é os 20, conheça a velocidade inicial, conheça a aceleração, vou encontrar esse cara aqui. Então, esse cara aqui, é aquele ΔS1 que eu coloquei lá no esquema do exercício. Vamos continuar. Substituindo os dados na fórmula, aí, o que nós vamos encontrar? 400 metros. Então, eu sei que para sair de uma velocidade de 0 e atingir a velocidade de 20 metros por segundo, ele teve que percorrer um espaço de 400 metros. Vamos continuar. Agora vamos encontrar o tempo para percorrer os 400 metros. Ora, vamos aplicar essa equaçãozinha. Então, velocidade final, aqueles 20, velocidade inicial, 0, aceleração, 0,5. Vamos encontrar o que eu chamei lá no esquema de delta T1 ou T1, que está lá. Bom, colocando isso, olha lá, resolvendo 40 segundos. Então, ele leva 40 segundos para percorrer 400 metros, que é exatamente o ΔS1 lá do esquema. Não esqueça, velho, passo a passo para você entender o que eu estou fazendo, hein? Continuar. Continuando agora. Agora, o que nós vamos fazer? Agora vamos fazer os mesmos cálculos, porém com movimento retardado. Começa lá. E encontraremos os mesmos valores para ΔS e para o tempo. Por que nós vamos encontrar os mesmos valores? A velocidade só inverteu. Velocidade final agora, quanto que é? 0. Velocidade inicial, 20. E a aceleração que vai atuar, ao invés de ser mais 0,5, vai ser agora menos 0,5. Você vai ver que você vai encontrar exatamente os mesmos valores. Então, ele percorre 400 metros até parar e 40 segundos até parar. Bom, beleza. Mas o que eu estou pedindo? O tempo total para sair de uma estação e chegar a outra. Sair do ponto de partida e chegar até o nosso pontinho de chegada. Então, vamos continuar. Ora, então, movimento uniformemente variado, qual foi o espaço total percorrido? Não é a soma do ΔS1 mais a soma do ΔS3 lá da explicação, ou lá do nosso esquema?
Então, 400 mais 400, 800. E o tempo em movimento uniformemente variado? Ora, se ele gastou 40 segundos para ir de 0 até 20, depois 40 segundos para sair de 20 e ir até 0, somando esses dois tempos, quanto que dá? 80 segundos. Ora, podemos concluir que para os 10.000 metros, que é a distância entre as estações, 800 metros foram percorridos em movimento uniformemente variado. E o restante, 9.200 metros, em movimento uniforme, com uma velocidade constante de 20 metros. Beleza. Continuando então, para o movimento uniforme, ou seja, agora eu vou trabalhar com movimento uniforme, a equação é ΔS, que é V vezes T, nós teremos a equação do movimento uniforme, encontraremos o tempo que a locomotiva movimentou com velocidade constante. Olha lá, para, não era 10.000 metros menos 800, que ele percorreu com movimento uniformemente variado, eu tenho então que ele vai percorrer com movimento uniforme 9.200 metros. Velocidade que ele fez com movimento uniforme, ou velocidade constante de 20, olha lá, resolvendo isso daí, 460 segundos ele vai trabalhar com movimento uniforme. Ou seja, ele vai percorrer os 9.200 metros em 460 segundos. Mas quanto tempo ele fez com movimento uniformemente variado? Não foi 80 segundos? Então, o tempo total entre as estações é a soma dos tempos em movimento uniformemente variado e movimento uniforme. Tempo total, 460 mais 80, 540 segundos. Eis aí a questão, moçada. Então, essa questão não é uma questão fácil. Então, quer dizer, você tem que fazer pedaço por pedaço, parte a parte e entendendo. Então, olha muito bem o esquema que eu montei lá para você entender a resolução que eu fiz aqui. Beleza, moçada? De um exercício resolvido. Daqui a pouco a gente coloca mais outro, galera.